Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, participando desse evento pela AMAV. Agradecer também a presidente da AMAV aqui, a Karina, que está travando essa luta e realizando esse evento. E nós sabemos, eu particularmente sei, que realmente a luta não é fácil, que a conscientização e mais ainda a efetivação desses direitos é algo muito mais difícil ainda. Agradecer também a minha família, e minha esposa Marcelene, meus filhos Arthur, Maria e Pedro, mandar um abraço, um beijo para eles. E sem a participação deles, também não poderia estar aqui hoje. E de alguma maneira há um certo, por que não, um sacrifício, né? Para estarmos podendo somar esforços nessa luta pela inclusão. E agradecer também a todos os demais participantes que vieram aqui, são pessoas já conhecidas, né? A Silvia, a Janaína, a Gabriela, são pessoas exemplares nas suas profissões. Então, que bom que vieram também conosco aqui. Quando recebi o convite da Karina, eu me senti honrado, porque nós já havíamos feito um ciclo desse lá em Porto Velho, sobre direito e inclusão, um aspecto multidisciplinar, envolvendo diversas áreas, tanto a área do direito, quanto a área da saúde e educação. Isso gerou um certo, vamos dizer assim, incômodo nas pessoas, no bom sentido. As pessoas começarem a refletir de que algo precisava de ser feito. Ao longo dos tempos, as pessoas ainda não despertaram que a causa da inclusão, por ela ser uma minoria e por vezes invisível, ela fica de somenos importância. Só que essa causa, ela é uma causa que ela tem que ser considerada, porque se trata de pessoas, se trata de seres humanos que são considerados, do ponto de vista da lei, seres com os mesmos direitos que qualquer um de nós. Daí realmente é algo que se impressiona mais ainda, quando se tem essa constatação e ainda se vê essas pessoas à margem da efetivação de tantos direitos fundamentais aqui. E quanto mais se estuda sobre isso, mais se observa que muitas vezes não é, ou para não dizer, é quase certo o que eu vou dizer, que não há necessidade de criar novas regras, novas leis para efetivar esses direitos fundamentais. O que há necessidade é de efetivá-los. Só que a efetivação, ela é feita pela estrutura do Estado responsável pela execução de políticas públicas. Isso envolve não só o Executivo, mas o Legislativo e até o Judiciário também. O Judiciário tem uma parcela nessa efetivação também. Nós vemos diversas situações na mídia, onde o Judiciário às vezes decide por algumas situações que não foram resolvidas no âmbito, às vezes, do Executivo ou do Legislativo. Nesse ponto aqui, nós vamos falar um aspecto mais técnico, diferentemente dos demais, muito embora eu acabe por lançar alguma coisa na área da saúde e da educação, mas sem querer, obviamente, aprofundar, por razões óbvias, porque não tenho conhecimentos acadêmicos para falar sobre a pedagogia, sobre qualquer área da saúde, psicologia, fonoaudiologia, ou seja, não é a área da minha formação. Sei por vários motivos. Primeiro, porque tenho um filho de 4 anos, autista, o Pedro, que é um dos não é o principal, porque eu tenho outros 2 filhos, mas é o que me motivou a estudar mais sobre essa parte da legislação inclusiva. E também é quem me fez olhar
para a sociedade e ver como elas são e não como elas devem ser. O olhar do autista, ele é um olhar autêntico. Ele vê as coisas como elas são. Não existe uma penumbra, não existe uma película, não existe nada à frente do olhar dele. É interessante que quando nós falamos de leis no Brasil, nós temos a ciência o direito é uma ciência do dever ser, ou seja, o que as pessoas devem ser, né? As pessoas devem respeitar o próximo, não deve furar fila de banco, não deve furar semáforo, não deve locupletar dinheiro público, não deve negar matrícula a criança com deficiência, não deve matar, não deve roubar, não deve isso, não deve aquilo, né? Isso é a ciência do dever ser. E o autista, ele não é a ciência, não é uma ciência, é um diagnóstico, né? É um transtorno do espectro autista. E ele, na sua configuração espectro, ele é extremamente autêntico. Não há uma máscara, não há uma figura que possa esconder. O que ele representa para nós é o que ele é realmente. E muitas vezes nós, na sociedade formada de regras, de formalidades, de todos os conceitos, né, sociais, nos vemos muitas vezes escondendo os nossos sentimentos, as nossas emoções e aquilo que nós realmente somos, para não revelar o nosso interior. Mas os filhos não permitem isso. Um amigo, irmão de igreja, falou exatamente um dia isso para mim, que os filhos nos expõem. Então não adianta você se esconder, porque se você tem filho, você vai ser exposto. Isso é inevitável. Então é uma regra que não está escrita, mas é uma regra de vida, e quem tem filho sabe que isso é verdade, né? Eu vou começar com um filmezinho aqui. Ele está na área de trabalho, aí na pasta de Direito e pasta de palestra sobre Vilhena. É o que fala é o outro. É do Holocausto Brasileiro. Vamos assistir esse filme aqui para a gente entrar no clima. Barbacena era um hospital psiquiátrico, manicômio, né? Na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Essas pessoas que nós estamos visualizando aqui, ele tem o áudio, tá? Mas logo ele vai aparecer. Essas pessoas que estão sendo mostradas ali, sabem quem são elas? Não são moradores de rua não, tá? São pessoas que hoje a legislação de inclusão fala que são os deficientes. Então, aquele teu filho, aquele teu familiar, aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu conhecido que possui uma deficiência, se ele não fosse cuidado, não tivesse ninguém por ele, e houvesse esse hospital ainda em funcionamento, ele estaria naquele lugar. Percebam que as pessoas viviam ali, ou melhor, não se pode dizer que ali seja uma vida, né? Elas sobreviviam, ou como a reportagem diz, elas terminavam as suas vidas, porque o objetivo do hospital de Barbacena não era tratar a doença, não era tratar o diagnóstico, era fazer com que a pessoa tivesse um lugar para terminar a sua vida, em outras palavras, um lugar que ela pudesse morrer. Então não se preocupava naquele local, naquele momento, com como que essas pessoas elas seriam consideradas, se elas entrariam lá bem, aliás, se elas entrariam lá mal e sairiam
um pouco melhor, se haveria uma evolução no tratamento, qual o tipo de terapia, qual o tipo de medicação. Uma das medicações que mais se gostava de usar na época para tratar as pessoas com deficiência era o eletrochoque. Tá com crise? Mete o choque nele, pum, derruba, a pessoa adormece, põe para dormir, dá um remédio de alta dosagem, forte. Olha lá, as pessoas viviam daquele jeito, às vezes viviam sem roupa, né? Higiene absolutamente zero, não se preocupava com isso. E é interessante que eu comecei desde da semana passada, do dia 15 desse mês agora de novembro, que eu estive lá em Ariquemes, falando sobre a temática do papel da família. E aí coloquei um pouco desse assunto lá também, porque muitas vezes nós ficamos aí discutindo lá, porque as pessoas com deficiência, eu particularmente gosto de usar uma outra terminologia, que é pessoas com necessidades especiais, que eu vejo com uma linguagem mais humana e fraterna. Elas têm direitos, né, direitos a um professor que o acompanhante especializado, um profissional de apoio escolar, ou o professor mediador, que é a linguagem que eu adoto. Eles têm direito à educação, saúde, moradia, acessibilidade, tecnologia assistiva, isso, aquilo outro, inclusive de casar, direito a ser candidato a cargo de mandato eletivo, a prestar concurso público, direito a planejamento familiar, pode escolher quantos filhos eles querem ou não ter, e até anuir com a cirurgia para não ter mais filhos. Isso porque essas pessoas hoje, do ponto de vista da lei, elas são capazes. Agora, alguém consegue ver alguma capacidade naquelas pessoas ali de si ou por si mesmas manifestar alguma reação compreensível? Se você colocar qualquer um em sã consciência, absolutamente rígido das suas faculdades mentais, dentro de um local daquele, é impossível a pessoa não ser contaminada pelo meio e afetar a sua habilidade mental. A pessoa vai ter uma corrupção mental absolutamente inevitável e vai, obviamente, gerar todas as consequências de uma debilidade mental. Às vezes ela não tinha nada mentalmente, mas ela vai acabar adquirindo. Olha lá, 600 mil reais com vendas de corpos. Era comércio. Além de tudo, as pessoas quando morriam eram vendidas ou às vezes doadas para hospitais que precisam dos cadáveres para fazer as aulas de anatomia. Hoje as faculdades sobrevivem muitos com doações, até mesmo de moradores de rua, que às vezes não tem, são indigentes, né? E aí pegam aquelas pessoas para poder fazer as aulas de anatomia. Naquela época, não era nenhum morador de rua, não, eram aquelas pessoas ali, ó, que são pessoas com algum tipo de deficiência. E ali naquele local, como eu disse, não era um local para tratar, né? Não era um local para recuperação. Como uma pessoa naquele estado ali vai enxergar que ele tem direito à dignidade humana? Porque é interessante você falar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que pagar aluguel, pagar água, luz, a mobilidade dela, né? E mais as despesas inerentes da casa, né? Filhos, né? A esposa às vezes ganha mais um salário ali, complementa a renda, e ela tem direito à dignidade humana. Aí ela pergunta para mim, mas o que é a dignidade humana? Aquilo lá é a dignidade humana? Claro que não é dignidade humana. Aquilo é uma antidignidade humana. Aquilo é algo que choca os olhos. Então não adianta nada nós falarmos de direito e inclusão, que é algo muito bonito, retórico, né? Fica um discurso de retórica. Eu particularmente, eu já não vou mais falar em qualquer lugar, se não for para chocar, se não for para mudar aquela consciência, ou pelo menos deixar uma semente de que aquilo vai ser
realmente mudado. Agora, se for para fazer só discurso de retórica, particularmente eu estou fora do cenário, porque eu não vou entrar para uma situação onde se busca sensibilizar. Perfeito, eu acho que a sensibilização é importante. Tem pessoas que não sabem nem o que é autismo e nem o que é isso, e eles não veem, não, porque o autismo é aquele que tem uma cara assim. Não, o autismo não tem cara. O autismo neurologicamente ele não tem nem algo que possa ser identificado. Neurologicamente ele está perfeito. Então as pessoas têm que ter essa consciência, né, a partir da sensibilização. Só que essa sensibilização ela tem que ser feita com cuidado, porque não adianta a gente sair daqui hoje falando que isso aqui é muito bonito, que isso aqui transforma a vida das pessoas, se eu ficar na minha zona de conforto. E quando eu estou dizendo isso, é para que cada um na sua condição social, de pai, mãe, familiar, profissional, de qualquer área, em qualquer lugar do trabalho, possa ser um multiplicador disso daqui, Então, eu vejo muita preocupação, como eu disse, em si. Não, então vamos criar uma lei para obrigar a escola a ter o professor mediador, mas já tem a lei. Tá bom, então esquece. Vamos criar uma lei para obrigar o plano de saúde a não limitar o número de terapias, mas já tem a lei. Então, tá bom, então esquece. Vamos criar uma lei para obrigar a ter acessibilidade nas ruas da cidade de Vilhena, mas já tem a lei. Então, no final de contas, o que é que está faltando isso daqui? O que é que está faltando isso aqui? Esses dias, eu participei de uma reunião no Conselho Municipal de Educação lá de Porto Velho, onde se discutia, um dos pontos era o cumprimento da legislação inclusiva para as escolas particulares, obviamente para as escolas públicas, mas um dos pontos era para as escolas particulares. E aí a grande preocupação é a questão econômica e tal, que isso pode gerar para as escolas particulares. Ao longo daqueles tempos ali, dos horrores de Barbacena, ninguém se preocupou com isso. Ao longo de décadas, de século, de horror, de massacre às pessoas com deficiência, ninguém se preocupou com isso. E agora, como o Ministério Público, no exercício das suas funções constitucionais e legais, vem agora cobrar a conta, como se o cidadão entrasse num restaurante e ficasse lá o dia inteiro comendo, mas não preocupar com a conta não. Aí lá no final do dia ele sai embora para casa satisfeito, saciado, mas ele tem que pagar a conta. Nossa, me deu caro demais, R$200 para cada um. Eu não tenho esses R$200, mas pensar assim antes de comer então. Por que comeu muito então? Comesse menos. Mas eu não tenho condições de implantar todos esses requisitos que são previstos em lei. Tecnologia assistiva para braille, para deficientes visuais, isso é caro, isso não é barato. Mas todas as escolas têm pessoas com deficiências visuais? Não. Sabe o que falta, efetivamente? 2 palavrinhas básicas: boa vontade e criatividade. Nem tudo precisa de dinheiro, nem tudo, mas tudo precisa de boa vontade. Porque se a pessoa não tiver com boa vontade para fazer, implementar e modificar essa realidade, não adianta. Essa lei de inclusão, vejam só, essa lei de inclusão, ela é, para quem é da área do direito, mas mesmo para quem não entende, todos já ouviram falar da Constituição Federal, Ela tem a mesma hierarquia, ela é como se ela fosse uma outra Constituição, como se fosse, ela não é uma outra, mas ela tem o mesmo status, a mesma hierarquia. É uma lei forte, vamos dizer assim, no direito brasileiro, e ainda assim padece da efetividade. Essa lei,
ela é fruto de tratados internacionais que o Brasil já participou. Entre eles, uma convenção de Nova York. O Brasil assumiu compromissos internacionais de fazer cumprir essa legislação. E, estranhamente, não se vê uma política de inclusão que dá visibilidade a essas pessoas. Não se vê. O que se vê muitas vezes é uma política de assistencialismo para compensar anos e anos de alijamento, como ocorreu naquele caso do filme que eu mostrei, dos horrores de Barbacena. As pessoas não precisam de leis de cotas. Ou as pessoas de lei de cotas não são capazes? Elas são capazes. As pessoas previstas na lei de inclusão são consideradas capazes também. A lei fala expressamente, todos ali são capazes, salvo se obviamente ele tiver algum comprometimento da sua rigidez mental. Isso pode acontecer. Antigamente, aquelas pessoas do hospital de Barbacena, elas eram matematicamente consideradas assim: deficiente é igual a incapaz. Pronto. Mas sabe por quê também? Porque a lei brasileira, que foi modificada em 2015 com esse estatuto aqui, previa isso também. A lei brasileira dizia que a pessoa com deficiência era uma pessoa incapaz. Então ele não poderia praticar nada a não ser por meio dos seus representantes. Ele dependia sempre de um representante, pai, mãe, algum parente, tutor, curador, aquelas pessoas que assistem aqueles que não detêm capacidade. Isso é algo que não mais está em vigor. Ou seja, deficiência não é sinônimo de incapacidade. Essas pessoas podem conviver naturalmente. O que elas precisam é ser assistidas, acolhidas, cuidadas e bem tratadas. Você não vai, deixa. Não, você tem que dar um suporte, obviamente. Porque ele vai ter um time diferente. Então ele vai precisar de ter uma compensação para alcançar o mesmo lugar que qualquer um aqui vai chegar. Talvez chegar um pouquinho mais tarde, mas ele chega. Como dizia num filme que eu assisti esses dias, uma palestra da igreja, o filme contava assim, até esse poderia ter trago hoje também, acabei me esquecendo. Era um corredor, e aí era uma corrida de 400 metros, então aquela de tiro rápido, ele faz ali em poucos segundos ali, e aí deu o tiro de largada, e aí saíram todos os corredores. Um dos corredores se machucou, deu uma lesão na coxa, e daí ele caiu, vieram a equipe médica, acolheram ele ali e tal, passaram a medicação ali local, mas falaram para ele: olha, não tem como mais, você tem que abandonar a corrida, isso aqui é uma lesão que não lhe permite mais correr, nessa corrida você não pode mais. Aí ele disse não, levantou e começou, foi arrastando a perna, foi arrastando e foi. Aí de repente o pai dele, ele entra na pista de corrida, correndo atrás dele, alcança ele, e aí abraça e continua andando com ele. Aí ele vira para o filho dele e fala: meu filho, você não precisa fazer isso. Aí ele vira para o pai dele assim: sim pai, eu preciso fazer isso. Aí o pai dele assim: sim, tudo bem, vamos lá, vamos juntos. Ou seja, nós como pais, como cuidadores, como pessoas que estamos com essas pessoas com necessidades especiais, temos que ter esse papel. Não é simplesmente se preocupar, não que não deva se preocupar, não é só se preocupar com a efetivação do direito, mas a efetivação dos direitos das pessoas com necessidades especiais começa em casa. Começa em casa. Se você não tiver um lar saudável, você acha que teu filho vai ser saudável? Claro que ele vai repetir e ele vai ser uma esponja de tudo aquilo que ele tiver em casa.
Tá? Na escola, a mesma coisa, tem que acompanhar, porque às vezes a professora, você está lá, você conseguiu um mediador, ótimo, a escola está pagando, a escola tem que pagar, não é favor, é um direito. Mas o mediador não acompanha corretamente, não dá a intervenção devida, né? Deixa a desejar, em outras palavras. Mudou alguma coisa para aquele que não tem? Talvez até piore. Porque uma intervenção errada, às vezes é pior que aquele que não tem intervenção. Porque se você ensina errado, olha, depois é difícil de desfazer. Isso a gente sabe para a vida, né? Se você faz, principalmente o filho mais velho, né? O filho mais velho faz uma coisa, o caçula copia, é só porque era gracinha, né? Só porque era brincadeira. Agora, aí você fala pro teu filho, ele não pode, faz direitinho, explica pro seu irmão. Aí o mais novo fala, não quero não. É porque o que é errado é mais fácil ser copiado, porque não exige esforço e sacrifício. Fazer a coisa certa exige esforço e sacrifício. Exige aquela palavrinha que eu falei, boa vontade, né? Então, essa efetivação, discutir essas questões, passa por uma higiene de casa também, viu? Tem que começar a higienizar a casa para ver se as coisas ali estão funcionando bem. Porque você vai no plano de saúde, o plano de saúde paga todas as terapias, a escola paga o professor mediador e tudo mais, mil maravilha. Mas em casa é o caos. Aí você fica, poxa, mas a terapia não funciona, mas lá na escola não está indo bem, o que está acontecendo? Vou entrar na justiça. Aí o juiz vai resolver isso aqui. Os senhores acham que o juiz tem bola de cristal? Nós somos mágicos. Igual eu vejo às vezes a pessoa fala, não dou conta do meu filho, eu vou entregar para o juiz, meu filho só vive na criminalidade, juiz, resolve para mim. Eu viro para a mãe, já tenho 3, eu não vou cuidar do seu filho, não é minha obrigação cuidar do seu filho, não é minha obrigação cuidar do seu filho, minha obrigação é outra. A gente pode encaminhar para um núcleo de assistência, dar um amparo, né? Assistencial, psicológico do município, do estado, perfeito. Vamos fazer um acompanhamento, sim, a gente pode fazer isso, via judicial, né? Ver se está faltando alguma coisa material, provocar o município, o estado a suprir essas coisas, aí sim. Agora eu educar, aí eu já recebi caso, a mãe levar o filho lá para eu dar sermão para ele. Eu falei, não, eu não vou dar sermão no seu filho, aí. Vou dar sermão no seu filho. Olha, se eu der um sermão no seu filho, ele não volta aqui mais não. É bom a senhora não deixar, porque não é esse o meu objetivo. Eu não vou dar sermão, não é esse o fim. Então, é muito importante a gente falar esses pontos, porque às vezes a gente começa a falar sobre essa lei de inclusão, e ele veja que ela é muito bonita, né? Esse aqui é o primeiro artigo dela, que fala lá, ela é destinada para assegurar, promover condições de igualdade, exercício dos direitos, liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. Isso é muito lindo, né? É um artigo de introdução da lei, para que as pessoas possam entender para que veio esta lei. Agora, isso daqui não resolve sozinho, tá? Não é a solução de todos os problemas. O meu filho autista não vai deixar de ser autista por causa dessa lei. Ele não vai deixar. E eu não tenho luto por isso. Já tive. Por quê? Porque nós temos que encarar o que ele tem, ótimo. Foi Deus que deu ele assim para mim. Eu vou amar do jeito que ele é. Acabou. Agora, o que eu posso fazer para ele ter melhores condições de vida? O que eu posso fazer para ele ter realmente direito a uma dignidade humana? Ele possa viver igual os irmãos dele vivem, os amigos, enfim. Outra coisa que tem que ser mudada, estigmas. O autista é inteligente demais, então não precisa de nada, não é inteligência, ele se vira por si só. Espera aí, inteligência é uma coisa. Agora, algumas aptidões precisam ser conduzidas. Então não é, joga, deixa lá. Outra coisa que a legislação não fala,
Eu estou falando um apanhado geral para a gente não ficar só em cima da legislação, tá? Assim, passando os itens, tá? Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente para ficar menos cansativo. Depois eu quero passar mais um filmezinho. E esse eu quero ver todo mundo chorando aqui, tá? Quero ver as lágrimas descendo mesmo assim. Pode providenciar lenço para todo mundo, porque todo mundo vai ter que chorar. E se não chorar é porque o coração é muito fechado, tá? Essa legislação, como eu já disse no início, é uma das legislações mais modernas do mundo. Modernas do mundo, em termos de inclusão. Falta alguma coisa? Claro, foram feitas por mãos humanas. Se tivesse sido feita por Deus, com certeza a legislação não precisaria de retoque nenhum. Mas como os seres humanos são falíveis e estão em aperfeiçoamento, vai haver algo a retocar. Isso é inevitável. Mas ela é um caminho muito bom. Muitas pessoas ficam perdidas, desorientadas, né? Se eu tenho uma legislação tão boa, o que eu vou fazer? Qual o caminho a tomar? Olha, eu sempre procurei resolver as coisas da maneira amigável, né? Sempre por meio do diálogo. É um problema relativo ao plano de saúde? Vá ter o seu plano de saúde, resolva, converse, faça um pedido por escrito. Eu tenho uma seguinte precaução de vida: o papel aceita tudo. Essa é uma. A segunda, o que vale é o que está no papel, muitas das vezes. Não, eu fui lá no plano, falei com fulano. Com quem você falou mesmo? Não sei. E você fez o quê? Eu pedi para ela pagar a terapia do meu filho. E aí? Disseram que iam ver. Tá bom. Aí passa um mês, a pessoa às vezes procura a Defensoria Pública, o Ministério Público. Eu fui lá no plano de saúde, eles não querem pagar e tal. O plano vai dizer: mas você nunca pediu nada. Mas eu pedi sim, eu fui lá aquele dia, falei com uma moça. Como é que é o nome dela, gente? Eu não estou lembrado. Temos que ser profissionais para lidar com isso aqui. Não podemos ser amadores, senão nós não vamos mudar a realidade da inclusão no país. Os nossos filhos precisam que nós sejamos profissionais. Eu vou no plano de saúde, faz por escrito, um papel, qualquer um escreve lá: eu venho aqui pedir tal, o diretor da Unimed, diretor do Bradesco, diretor de qualquer plano de saúde, para pagar a terapia do meu filho com base aqui no laudo em anexo. Toma aqui, pronto. Simples, né? Coisa bem simples de ser feita. Na escola, a mesma coisa. Assim vai. Vejam que nós precisamos agir, conversar, pedir e ver. Não há como resolver. Veja o exemplo do Ministério Público, né? Antes do Ministério Público ajuizar a ação que poderia mover, eles estão buscando fazer um acordo com as escolas particulares. Elas são obrigadas a aceitar o acordo? Não são. Mas também, se não aceitar, poderão estar sujeitas a outras consequências. Mas a questão econômica, né? A questão econômica sempre pesa. A questão econômica todo mundo pesa. O que eu pago de custo, e o custo do tratamento do meu filho não pesa no meu bolso? Ou por acaso meu bolso é sem fundo? Meu bolso tem fundo também. Assim como das escolas tem, dos planos de saúde tem, de todos aqui tem. Então nós temos que entender que essa efetivação, esses direitos fundamentais aqui, eles não têm nada, não tem nenhuma magia por detrás. Ela criou muitas coisas boas aqui, muitas situações que vão permitir você se basear, se apoiar, se escorar para correr atrás do direito dos seus dependentes, filhos, parentes, enfim, que tenham a deficiência ou necessidades especiais. Mas tem que ter esses cuidados que eu falei. Hoje temos 3 instituições extremamente importantes no direito, no sistema jurídico falando, né, que podem assistir as pessoas.
e podem ser o ponto de levar essa busca aí. A Defensoria Pública, que faz um papel hoje exemplar, tá? E não é só para as pessoas hipoficientes não, tá? É claro que eles têm um filtro lá, por uma razão legal, mas eles atendem, né? Eles têm hoje uma preocupação já, inclusive, né, tenho conversado muito com eles, para exatamente dar uma atenção a esse caso aqui, ó, das pessoas com deficiência, com necessidades especiais. A OAB em Porto Velho tem uma comissão voltada às pessoas, e eu tenho conversado muito com a OAB também para estar acompanhando, para estar olhando para essa demanda aqui, e se necessário for, a OAB tomará as providências. A OAB é uma instituição muito atuante e forte no nosso país. E tem o Ministério Público também, que é outra fonte que pode ser buscada para a assistência aos casos das pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Então nós temos aonde buscar, né? Temos aonde provocar, se necessário for, para fazer esses direitos não serem meramente figuras de retórica. E figura de retórica é aquele discurso, né? Estou preparando, estou realizando, estou verificando. Hoje, a legislação de inclusão, desde 2015, ela criou um banco de dados para definir quantas pessoas com deficiência existem nesse país. Eu até hoje não encontro uma informação segura, porque esse banco de dados não foi criado e nem não foi alimentado, não, ele não foi criado. Porque se hoje ele estivesse instituído, nós poderíamos ter um banco de dados nacional, cruzando dados com os estados e os municípios, e saberíamos em todos os pontos desse país quantas pessoas com deficiência, e não importa qual seja a deficiência. Isso interessa para quê? Interessa para que nós possamos realmente ter um instrumento, não só para nós conhecermos, mas para o próprio Estado fazer a política pública de inclusão na área da educação, né? Aperfeiçoando as suas escolas com aquilo que a legislação determina, os planos de saúde, né? Não só também o plano público, né? Do Sistema Único de Saúde, poder estar direcionando verbas de acordo com a quantidade. Se nós não termos essa quantidade de membros, né, de pessoas com deficiência, nós não vamos saber quantos são as pessoas que efetivamente, né, dependem de uma política pública. Como que eu vou é como se eu fosse aplicar uma prova para os senhores, né, fosse avaliar os senhores por amostragem. Eu chego aqui, olho, bom, eu acho que eu vou dar, dá 8 para todo mundo, tá bom? Todo mundo está com a cara boa, eu vou dar 8 para todo mundo. Mas será que realmente todo mundo vale o 8 ali? De repente ela estudou mais, vai ficar chateada porque o outro não estudou nada e ela ganhou a mesma nota. Tratar a inclusão não pode ser algo assim, não, todo mundo é deficiente, não tem diferença. Tem diferença, claro que tem, senão não haveria tantos diagnósticos como existem hoje. Então não pode ser tratado dessa maneira, tá? Queria só que fosse avançando, só para a gente passando, eu vou falando só, e a gente vai passando, volta lá no 2, no segundo slide, o próximo, mais um, isso, aí eu vou só apresentando e a gente vai passando, né? A pessoa com deficiência está definida aqui na lei, a lei define, teve essa preocupação de definir a pessoa com deficiência, isso é uma preocupação importante, tá? Porque se tem vários conceitos, e esse conceito, ele não é um conceito jurídico, não é um conceito do direito, obviamente é um conceito de outra área, né? O legislador apenas copiou o conceito da área de saúde para poder introduzi-lo aqui, certo? Percebam que ele não fala em incapacidade, ele fala em impedimento. É uma palavra importante nessa figura aqui, é um impedimento. Se eu estou impedido de subir essa escada aqui, porque eu sou cadeirante, mas aquela rampa lateral não me impede de subir.
Então o impedimento não é algo que seja insuperável. Só que aquilo que me impede, que é a minha deficiência física, ela é de longa duração. Então eu não vou conseguir subir aqui. Eu não vou conseguir subir. Mas pela rampa eu consigo. Percebam que a deficiência, como que é a deficiência? Que ela não é nenhum teratologia, não é nenhum monstro. É uma limitação. Não é aquilo que o Hospital do Barbacena construiu. Certo? Pode passar. Aqui fala o profissional de apoio escolar, né? Isso na lei de inclusão. É uma figura, sem sombra de dúvida, extremamente importante na construção de um processo pedagógico inclusivo. Sem essa figura aqui, eu particularmente, eu não vejo como esse aluno conseguir construir um conhecimento sólido nesse sala de aula. Nem todos vão precisar, não há direito absoluto aqui, porém, aqueles que precisarem, tiverem realmente o laudo para fazê-lo, aí a escola tem que providenciar, certo? E uma coisa interessante, não para matrícula, tá? Matrícula não se pode exigir o laudo, mas depois de matriculado, se verifica que aquele aluno precisa desse professor, aí o laudo vai ser importante, porque o laudo é que vai dar o suporte para saber como essa intervenção deve ocorrer, ok? Pode avançar. Aí está falando das garantias, quanto à proteção de violência e tudo mais, negligência, né? Algo que todos nós sabemos, que todos têm essas garantias. Pode seguir. Aí é só uma... olha lá o artigo 9º, olha lá, o artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Pronto. Acabou. Né? Pode seguir. Olha só, todos aqueles direitos fundamentais ali, são direitos inerentes a qualquer um, inclusive a esse. Olha um trabalho, o legislador deve que repetir tudo isso nesse estatuto, para dizer que essas pessoas não... Ele já disse que eles são capazes, mas aí não bastasse, ele falou, não, vou escrever isso também, para as pessoas entenderem que são capazes, inclusive, de ter isso aqui. Porque se as pessoas com deficiência não tiverem esse direito à vida, saúde, trabalho, etc., acessibilidade, eles não vão ser considerados, do ponto de vista da dignidade, a pessoas incluídas socialmente, e nem dignas de serem cidadãs, porque o cidadão, que é o objetivo da lei, não sei se vocês lembram daquelas duas palavrinhas, lá estava inclusão e cidadania. O cidadão não é aquele que vota ou é votado. O cidadão é o que participa da vida do país, mas participar não é eu ser um candidato, ou eu ser um membro de Estado, mas eu participar é eu usufruir de tudo aquilo que o Estado tem à disposição, todos os serviços. Aí sim eu tenho uma condição de cidadania plena, né? Pode seguir. Pode avançar. Fala da acessibilidade, um conceito essencial dentro da lei, né? A acessibilidade. Esse tempo eu fui a Brasília, e aí eu andava com Brasília, um colega que é deficiente visual, ele é juiz federal, eu andava com ele, e eu cheguei até a brincar com ele, eu falei, olha, vamos tomar cuidado, porque eu acho que quem está precisando de ajuda aqui sou eu quase caí ali atrás, e se eu cair, você vai cair junto. Então, vejam o quanto que isso numa capital federal, a capital da República do Brasil, né, nós estávamos enfrentando problemas de acessibilidade. A calçada, os lugares difíceis de andar, isso que eu não tenho problema de deficiência física. Imagina se eu fosse um cadeirante, a dificuldade que eu não enfrentaria para atravessar, e eu encontrei, por incrível que pareça, um lugar que não tinha uma faixa de pedestre. Aí para atravessar, foi quase uma maratona, né? 2 segurando os carros e eu passando com ele, segurando no meu braço. Um risco enorme de sofrer um acidente. Pode avançar. Acesso à justiça. Se eles são capazes, tudo isso aqui é chover no molhado, né? Eles são capazes, eles têm direito a tudo isso, obviamente, né? Inclusive o acesso à justiça, daquilo que já comentamos. Pode ir. A legislação também trata algumas condutas que ela considera crime, né? Em caso de violação a esses direitos aqui, certo? Pode seguir. Pode ir, esse é só o fechamento.
Tem essa segunda lei que trata do TEA, transtorno do espectro autista. Ela é anterior, ela é de 2012. De certa maneira, essa lei de 2015, ela compreende a de 2012. A grande questão é que essa lei ela é específica para o transtorno do espectro autista. Significa dizer que no caso de um autista, por exemplo, eu não consigo resolver isso com base na lei de 2015? Não, consigo resolver também. Tá? Elas são contraditórias? Não. São excludentes? Não. São o quê? São complementares. Pode usar as duas. Que a bunda não prejudica. Numa luta onde você tem mais gente remando contra do que a favor, é melhor você ter duas armas do que ter só uma, porque se uma falhar, você tem a outra para avançar, né? Pode seguir. Aí fala do objetivo. Veja que o objetivo dela, em relação à lei de inclusão, ela é mais enxuta, né? Ela é mais enxuta porque ela trata apenas do espectro autista. Como a outra lei, ela trata de todos os casos de deficiência indistintamente, então ela usa duas palavrinhas chaves, chamadas de inclusão social e cidadania. Essa inclusão social é essa acessibilidade a todos aqueles direitos fundamentais, né? E essa condição de cidadania é a condição da pessoa com deficiência poder participar indistintamente do Estado como cidadão, né? De tudo aquilo que o Estado tiver a oferecer. Pode seguir. Ele traz um conceito, é um conceito já técnico, tá? Acho que poderia até passar para o próximo, porque já tá lá. Pode ir. Isso. Ele faz uma divisão. Eu não vou aprofundar muito nesses conceitos, mas eu acabo por estudar, né, pela vivência pessoal, mas assim, não sou habilitado a falar tão aprofundadamente sobre a parte médica, né? Então vejam que ele fala da questão da intersetorialidade no desenvolvimento. Não, ele está falando de diretrizes, né? Acho que pulou um pouquinho lá do 2, conceito, isso aí. Olha lá, ó, 2 pontos ali, ó. Primeiro, deficiência persistente e clinicamente significativa. Então não é algo que você começa hoje e termina amanhã, tá? No item 2, quando ele fala dos padrões repetitivos e restritivos, a doutora Janaína vai falar isso muito melhor do que eu. As estereotipias, né? Eu percebia isso no meu filho, 1 ano de idade, levando ele ao médico em Goiânia. O médico falou: vocês é que tem algum problema. Eu falei: perfeito, doutor. Ótimo. Falei: se eu tiver, eu me resolvo. Agora ele não resolve sozinho. Então vamos lá. Avançamos. Não, é só aqui na conversa. Quando foi de 2 para 3 anos, veio o diagnóstico confirmado. Aí o que fazer? Voltar lá em Goiânia e mostrar para o médico lá? Aqui, doutor, ó, o senhor falou que não tinha, e agora? O senhor vai pagar o tratamento de saúde do meu filho? Claro que eu não vou fazer isso, né? E engraçado que eu tive 2 médicos atestando, um médico de Rondônia e um médico de Goiânia, um outro médico de Goiânia, né? E aí atestaram: olha, ele e agora faz o que, doutor? Terapia. Mas quantos meses, doutor? Não, meu filho, não é quantos meses, é a vida toda. Inclusive, se vocês quiserem fazer, até bom também, até bom a família fazer. E isso é muito importante, viu? Isso é muito importante, porque eu disse para vocês, a efetivação dos direitos começa em casa. Aí o pai não está bem, a mãe não está bem e quer que o filho supera sozinho. Não resolve. Veja como que é o conceito ali do autismo. Isso é um conceito que está na lei. Então não é tão simples para a gente não se preocupar primeiramente com a nossa rigidez mental. Lembra no avião, quando eles falam: máscara de oxigênio cairá na sua frente. Em cada despressurização, pegue a máscara e coloque em você primeiro, depois no seu acompanhante. É a mesma coisa aqui.
Não é por acaso que eles falam lá, coloque primeiro em você, depois no outro. Porque se você desfalecer, como é que ele vai colocar a máscara nele? Se você não estiver bem, como é que você vai ajudar ele a superar isso aqui? Isso é difícil. Se não for acudido cedo, temporalmente, como a Karina frisou bem, com o tempo isso fica quase irreversível. Ou será que fica irreversível? Não sei se a medicina tem alguma... Mas, pelo que a gente vê na experiência, fica difícil você remodular isso aqui. Fica cada vez mais difícil. Pode seguir. O 3 vai falar, olha lá, ó, a pessoa com transtorno do espectro é considerada pessoa com deficiência. Então, não tenha medo de dizer que a pessoa com TEA, ela é deficiente. Ela é deficiente. Eu uso com necessidades especiais. Ela é deficiente. Se eu não tiver essa condição, eu não posso me valer do que a lei me assegura. Então, pode seguir. O 3 pode passar, porque só fala dos objetivos, é bem genérico, né? Fala de questões de compromisso público, acesso, pode ir no 4, o 4 fala muito do 5º aí, ó. O 4 fala muito da questão dos direitos, né? Relacionados ao aspecto da vida prática, né? Das pessoas com TEA, desde as terapias, nutrição, a rotina de casa, assim, são todas situações que tem que ser remodeladas, né? Tudo tem que ser reconstruído, né? Veja que eu fiz questão de frisar ali, ó, que na lei 2012, do TEA, ele fala que ele terá direito a acompanhante especializado. Bom, se ele terá direito, não há o que discutir a respeito disso mais. Ele tem direito, então. Agora, às vezes, passa-se uma discussão de nomenclatura. Será que é isso ou aquilo outro? Particularmente, e já conversei isso algumas vezes com o Ministério Público, que também vem entendendo a mesma coisa, a nomenclatura não é o que vai definir isso daqui. O que vai definir é realmente qual é a tarefa dessa pessoa. Quer chamar ele de acompanhante, quer chamar ele de mediador, quer chamar ele de profissional de apoio escolar, não importa. Ele vai fazer o papel ali que realmente nós precisamos, dessa conexão do aluno com o professor regente? Vai. Então, pode batizar. Tá? Pode seguir. Veja que no artigo 5º, né, ele frisa bem a questão do impedimento aos planos de saúde, tá? Isso é um dos problemas sérios que a gente vê, né? Não há por que impedir, a lei ela veda esses impedimentos, as restrições aos planos de saúde aqui, mas vejam que isso eu não vou explorar muito, porque pode ser que venha alguma pergunta aí. É só para dar um apanhado geral, algumas situações de quantidade, né? Alguns planos de saúde costumam limitar essas quantidades. Se for ver isso aos olhos do que a definição legal do diagnóstico informa, que é um impedimento de longa duração, eu não posso falar em restrições de quantidade, né? Esses impedimentos aqui são situações que são vedadas, né, pela própria lei 956, que é uma lei que trata do sistema público de saúde aí, tá? E também não só questões de proibição de tratamentos humanos, né, qualquer tipo de violência, que essa daqui repete, como a de 2015 falou também. Pode seguir. Questão de recurso de matrícula, ela fala também, tá? Não é admissível. Aqui está falando especificamente nessa infração administrativa, especificamente quanto à escola pública, tá? Mas é claro que em se tratando de escola particular também, se houver alguma restrição, não só a pública, mas como a particular, se houver uma restrição de impedimento por razão de deficiência, isso é objeto de fato crime, e portanto deve ser comunicado ao Ministério Público para tomar as providências, tá certo? Agora, nós temos que ter o bom senso também. Nós não podemos querer achar que o nosso filho pode estar em qualquer lugar se ele realmente não puder estar. Nós podemos querer expor os nossos filhos a um constrangimento, às vezes por nossas teimosias. Não, meu filho é ótimo, ele está perfeito, eu vou botar ele lá.
E às vezes ele não vai acompanhar, entendeu? Nós temos que ter esse filtro, nós mais do que o gestor escolar, mais do que o diretor da escola. Será que meu filho consegue? Não é porque ele vai dizer que ele não quer, não vou aceitar aquele aluno, porque aquele aluno vai dar trabalho, eu vou ter que gastar com um professor, vou ter que gastar com isso, aquilo outro. Eu não vou deixar de colocar, porque o diretor fala isso, ou falou, né? Eu posso deixar de matricular, porque eu entendo meu sentimento de pai, conversando com a equipe multidisciplinar. Não, realmente, ali naquela escola, não vai dar. De repente ele tem um comprometimento mental que ele não vai acompanhar. E você vai colocá-lo lá para quê? Nós temos que ter esse cuidado, né? De não expor as filhas. Isso também não significa dizer que a minha fala esteja acentuando as escolas especiais. Isso não faz parte do meu discurso. Não defendo isso. E é absolutamente preocupante isso, porque as escolas especiais, se necessário for, obviamente, mas alguns, inclusive, há uma preocupação do MEC em reformular o Plano Nacional de Educação, de fazer o quê? Tirar todos os alunos especiais e deixar nas escolas especiais. Aí ficariam mais fáceis, né, deles gerirem todo o sistema de saúde, de educação. Mas isso não pode ser feito. Ah, mas meu filho é deficiente, sim, daí? Mas ele é capaz, ele não tem nenhum problema que comprometa o acompanhamento escolar, mas ele precisa de um mediador. Perfeito, não, o que falta é um mediador, não é tirar ele e botar ele numa escola especial, entendeu? Então a questão não é tão simples, tá? Não é tão simples como a gente às vezes imagina. Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar a emoção sair à frente aí. Pode seguir. Aí é só um cartaz de reflexão, divulgação, né? Pode seguir, do nossa palestra. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre autismo aqui, mas eu não vou ler não, porque eu vou disponibilizar esses slides. É só falando sobre um pouco mais sobre como você compreender melhor o autismo, né? Você entender um pouco mais, né? Eu particularmente, no meu conceito leigo de autismo, para mim, o próprio nome já diz, né? Transtorno do espectro. Então ele tem um espectro, né? Ele tem algo que revela uma alteração. Então é alguém que manifesta essa alteração cognitiva, sensorial, comportamental, enfim, de várias maneiras, entendeu? Eu vejo meu filho falar, ele é comportamental, cognitivo não, sensorial. Então, né, dependendo da pessoa, ela vai ter uma coisa a mais ou a menos, principalmente naqueles comportamentos repetitivos. Então, para mim, assim, eu fiz esse conceito para mim, né, para eu compreender melhor o que é o autismo aí, né? Pode seguir. Aí só falando também das questões, né, que acometem os autistas, né, na dificuldade sensorial, interação social, comunicação, comportamental, né? E nós percebemos o quanto que isso daqui, uma vez efetivado, quanto isso muda a vida dos nossos filhos, dos nossos dependentes. Muda sensivelmente, tá? Pode avançar. Aí, uma amostra de que todos são iguais perante a lei, mas de fato não são. Você não pode colocar uma pessoa cadeirante para correr com uma pessoa lá, um americano, um jamaicano, né, que corre 100 metros lá em 8, 9 segundos. Aí você pode colocar ele para correr com mais 8, 9 cadeirantes, de repente ele vai ser o campeão numa Paralimpíada, entendeu? Então isso é igualdade, de fato. Pode avançar. Todo esse trabalho que eu faço, graças a Deus, assim, Deus me honrou com duas coisas. Primeiro, uma família, que eu fiz questão de registrar aqui no início, né? E graças a eles, eu pude estar aqui hoje. Segundo, ele me deu um trabalho. Eu resolvi transformar o meu trabalho
em algo que pudesse ser acessível, tudo aquilo que eu tiver de conhecimento, ser compartilhado. Porque, como dizia um professor meu, conhecimento não ocupa espaço. Se ele não ocupa espaço, quanto mais eu aprender, melhor eu vou ser. Eu criei o YouTube, o Instagram, para isso. Para divulgar, para as pessoas saberem mais sobre os seus direitos, para saber mais sobre as suas condições legais. E para entenderem, né? Muitas vezes a pessoa às vezes não pode vir um evento desse, mas ela pode depois assistir e ver, desfrutar, né? De um pouco mais das nossas experiências. A minha experiência, doutora Janaína, doutora Gabriela, doutora Silvia aqui também, são pessoas, como eu disse, ímpares nas suas áreas. E é bom, isso tem que ser divulgado, como a Karina falou, essas coisas têm que ser compartilhadas. Eu não posso guardar isso para mim como um segredo. Eu sei tudo sobre direito de inclusão, agora não compartilho com ninguém. Não, tem que compartilhar isso, tá? Isso tem que ser compartilhado. Eu quero só encerrar com outro vídeo lá. Eu vou passar ele só uns minutinhos. Eu sei que já passei bem do meu tempo. Eu devo ter falado umas 2 horas já, mas eu vou encerrar só com um vídeo, os 25. Ixi, agora tem um som. E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo para vocês, e agora eu irei mostrar 25 hospícios bem insanos. Existem muito mais, porém eu só selecionei 25 para o vídeo não ficar muito longo. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele like que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bom vídeo a todos. A Athens Lunatic Asylum. O Athens Lunatic Asylum abriu suas portas em 1874. Ficou bastante conhecido por usar a lobotomia, hidroterapia e eletrochoque em seus pacientes. O hospital cuidava principalmente de mulheres com histeria. O incidente mais famoso do local ocorreu em 1º de dezembro de 1978, onde uma paciente chamada Margaret Schilling desapareceu misteriosamente. Os funcionários chegaram a procurar pelo hospital, mas não a encontraram. Somente no dia 12 de janeiro de 1979, o corpo foi descoberto por um homem da manutenção, que removia as caixas em uma ala abandonada do hospital. Margaret estava nua, deitada no chão de frente para uma janela, e suas roupas estavam empilhadas em forma ordenada no canto da parede. As autoridades suspeitaram que a paciente morreu de fome no local, por ter uma doença mental e não ter conseguido sair de onde se escondeu. Devido à decomposição do corpo e ao brilho do sol, houve uma reação química, criando uma mancha perfeita de seu corpo no chão. Alguns dizem ser impossível remover esta mancha. O Athens Lunatic foi fechado em 1993, o Waverly Hills Sanitarium. O Waverly Hills Sanitarium foi aberto em 1910 para o tratamento da tuberculose, conhecida também como a morte branca, durante a epidemia que vinha se espalhando com força total pelos Estados Unidos. Estima-se que mais de 64 mil pessoas morreram nesse hospital, não somente de tuberculose. Vários suicídios ocorreram por médicos, enfermeiras, bem como os enfermos, que não aguentavam o sofrimento. Mas isso é somente o começo da tragédia. Waverly Hills foi um lugar para experiências terríveis e dolorosas. Na busca da cura da tuberculose, milhares de pessoas morreram durante essas experiências. Entre os procedimentos estavam a pneumotorax, que consiste em desinflar o pulmão para ajudar na cura, ou toracoplastia, um procedimento muito doloroso que remove algumas costelas para que o pulmão tenha mais espaço para expandir. O problema era que, com a grande demanda por anestésicos, alguns pacientes eram operados às pressas, sem o uso dos mesmos. Desses 2 procedimentos, somente 4% dos pacientes sobreviviam. Porém, dizem que houveram outras experiências não documentadas. Vestígios foram encontrados, mas pela falta de interesse da polícia, tais experiências nunca foram comprovadas. Já nos anos 50, a tuberculose foi quase completamente erradicada, e o sanatório foi fechado em 1961, para ser reaberto em 1962, como um asilo para idosos com problemas mentais. Em 1982, o asilo foi fechado por abuso aos idosos. Overbrook Insane Asylum. A estrutura formosa de Overbrook Insane Asylum não desmentem os horrores que uma vez ocorreram. Eu vou disponibilizar. Depois a gente pode até assistir no final, sobra um tempinho esse, para isso aí, mas é só para os senhores verem que aquilo que não era
a ciência não conseguia descobrir, se colocava nesses hospitais manicomiais. As pessoas eram tratadas daquele jeito, né? E olha que na década, falando de Barbacena, por exemplo, na década de 60, nós já tínhamos o Código Civil, nós já tínhamos a Constituição, nós tínhamos diversas leis, o Código Penal hoje vigente, ou seja, nós tínhamos quase todas, só não tínhamos essas duas leis que eu mencionei aqui, para tratar sobre as pessoas com deficiência, e mesmo assim as pessoas eram recolhidas, né, da sociedade, por serem consideradas um problema sem solução. Isso é para refletir que o problema não é a falta da lei. A lei não é essa lei agora, mas uma outra já existia, com aspectos bem próximos aqui, e mesmo assim isso ocorria. Hoje, com a nova lei, isso não mais ocorre, porém a forma de discriminação e de exclusão é diversa, mas ainda ocorre. Então é isso que nós precisamos mudar. Inclusão não é só você colocar o aluno na escola, mas é você dar a efetiva participação dele no conhecimento. O direito é a ferramenta que tem as garantias e tem também os mecanismos para você buscar isso daí. Agora, cada um de nós é que vamos fazer a diferença, como pai, mãe, como família, enfim, como profissional, para que não venha a ter um holocausto brasileiro velado, né? Hoje nós não temos isso explicitamente, mas nós temos isso veladamente. Quando nós temos mas teu menino está dando birra aí, esse menino não tem limite. Não, senhora, ele tem um autismo, então ele está hoje o comportamento dele está meio alterado, né? Aconteceu uma situação, ele não tinha como, ele não soube lidar com aquela situação, não houve o preparo para ele. Mas tá bom. A pessoa fica com aquela cara de tacho, né? Mas não sabe o que é o autismo. Vai entrar numa fila de banco, né? Passar por aquelas máquinas. Veja que o problema não é só a legislação, né? Não é só a legislação. Mas aí fica aí o meu recado, meu agradecimento ao espaço aqui, o Cicobi, todos os parceiros aí, a Karina, né? Se tiver algum espaço mais tarde para as perguntas, não sei como que vai ser a dinâmica, mas estou à disposição e me alonguei um pouco mais, mas muito obrigado.